Olá! Hoje a gente mergulha em Gênesis capítulo 41. A nossa fonte é esse relato bíblico bem detalhado e o foco é a história dos sonhos do faraó, aqueles sonhos bem esquisitos, né? E a interpretação que José deu. E como isso tudo acabou não só prevendo uma crise, mas levando a um plano que, segundo o texto, salvou o Egito e mudou completamente a vida de José. Vamos ver como a informação vinda de sonhos aqui vira ação política. É uma narrativa impressionante, né? Sobre como uma crise que estava para chegar é identificada e, gerenciada. A gente vai analisar como o texto mostra essa conexão entre a previsão e a administração de, uma nação inteira. Certo. A história começa com o faraó tendo 2 sonhos. Sonhos bem vívidos que deixaram ele inquieto. Primeiro, ele vê 7 vacas gordas, bonitas, sendo devoradas por 7 vacas muito magras, feias mesmo. E logo depois, ele sonha de novo, dessa vez com espigas de cereal. 7 espigas cheias, boas, que são engolidas por 7 espigas mirradas, secas, castigadas pelo vento. Imagens bem fortes, né? Muito. O texto diz que ele acordou perturbado mesmo. Aí ele chama os magos, os sábios todos do Egito, mas ninguém consegue dar um sentido para aquilo. O líder da nação tá com o enigma nas mãos e os conselheiros dele, não resolvem. Pois é. E é nesse vácuo, né? Nessa falta de resposta que surge uma lembrança. O chefe dos copeiros do faraó, que era um cargo de confiança. Ele cuidava da bebida do rei. Sim, importante. Exato. Ele lembra de José, aquele jovem hebreu que ele conheceu na prisão e que, olha só, interpretou os sonhos dele e do padeiro Mor corretamente. É um momento uma virada total e inesperada. Que reviravolta, hein? José tirado da prisão, levado até o faraó, e aqui tem um detalhe interessante. Quando o faraó pergunta se ele pode interpretar, Gênesis 41, verso 16, diz que José responde algo como: "Não eu, mas Deus dará a resposta favorável ao faraó." Ele se coloca como intermediário, né? Não como a fonte da sabedoria. Exatamente. É um ponto crucial. E aí, depois de ouvir os sonhos do próprio faraó, José explica. Os 2 sonhos, na verdade, são uma mensagem só, vinda de Deus. As vacas boas e as espigas boas significam 7 anos de muita fartura. Abundância total. Isso. Já as vacas magras e as espigas ruins, essas apontam para 7 anos de fome. Uma fome terrível que viria logo depois e seria tão forte que faria todo mundo esquecer a fartura que passou. E a repetição do tema, vaca e espiga, segundo José, era para mostrar que a coisa era certa, decidida por Deus e urgente. Mas o interessante é que ele não para só na interpretação, né? José vai além. Ele já emenda uma proposta, um plano de ação. Parece quase uma política pública da antiguidade. Exatamente. É impressionante a praticidade. Ele sugere, olha, faraó, escolha um homem sábio, inteligente e coloque ele no comando. A tarefa: organizar a coleta de 1/5 de toda a produção agrícola durante os 7 anos bons. 1/5? É bastante coisa. Sim, um imposto específico para a crise. Esse estoque seria guardado, armazenado de forma inteligente para usar quando chegassem os anos de fome. É uma transformação direta de uma previsão que no texto vem de Deus em gerenciamento de risco nacional puro e simples. E o faraó compra a ideia na hora. A narrativa mostra ele e os conselheiros achando o plano excelente. Gênesis 41, 38 tem o faraó dizendo algo como: "Acharíamos alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus." Ele reconhece essa sabedoria diferenciada em José e a decisão é imediata. Imediata. O próprio José é nomeado para ser esse administrador. Imagina, ele tinha 30 anos, saiu da prisão direto para o segundo cargo mais importante do Egito. É uma ascensão impressionante. Metórica, sem dúvida. Ele recebe o anel do faraó, que era o selo real, dava autoridade para agir em nome dele, ganha roupas de linho fino, colar de ouro. Símbolos de status altíssimo. Total. E ainda recebe um nome egípcio, Zafenat Paneia, e uma esposa, Azenate, filha de um sacerdote importante de On. Uma integração completa na elite egípcia. Essa transformação toda, de prisioneiro a
A vice-rei ressalta um tema que a gente vê muito na história: como ter a informação certa e a capacidade de agir com base nela pode mudar tudo para uma pessoa, não importa de onde ela veio. E aí, nos 7 anos seguintes, o relato diz que José colocou o plano em prática. Coordenou a coleta de grãos. Foi tanto, mas tanto cereal, que o texto usa aquela imagem forte, como a areia do mar. Chegou a um ponto que nem conseguiu mais medir. Uma quantidade inimaginável. E nesse período nascem os filhos dele, Manassés e Efraim. Sim, e os nomes têm significados que o texto faz questão de registrar, refletindo a jornada dele. Manassés, algo como Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa de meu pai. E Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. São marcos pessoais dentro dessa grande história nacional. Então, como previsto, os 7 anos bons acabam e a fome chega. E não só no Egito. Gênesis 41:54 diz que a fome atingiu todas as terras. Mas no Egito tinha comida graças ao plano. O povo começa a clamar ao faraó por comida. E o faraó direciona todo mundo para José. Vão a José, ele diz, e façam o que ele disser. Exato. E esse é o momento que valida tudo, né? A interpretação, o plano, a nomeação. A fome transforma o Egito no centro do mundo conhecido naquela época. Gente vindo de todo lugar para comprar grãos. A narrativa coloca José não só como um administrador super eficiente, mas como o salvador do Egito e dos povos vizinhos. Tudo por causa daquela interpretação e do plano que ele propôs. Bom, resumindo então nossa análise, a gente partiu de sonhos misteriosos, vimos a interpretação que o texto diz ter vindo de Deus através de José, acompanhamos a execução de um plano logístico e administrativo gigantesco e chegamos ao Egito não só sobrevivendo a uma fome devastadora, mas prosperando, com José no topo do poder. E fica talvez uma reflexão final, né? Baseada nessa fonte específica. A história sugere uma ligação muito forte entre conseguir antecipar desafios, seja por revelação divina, como no texto, ou por análise, por dados hoje em dia, e a capacidade de criar e implementar estratégias que funcionem na prática. Isso levanta aquela questão, sempre atual: até que ponto a nossa preparação e a nossa resposta às crises baseadas na informação que a gente tem e como a gente usa essa informação define o nosso futuro, tanto individual quanto coletivo.